A paz de Ótima esteja com meus queridos. Hoje nós iremos meditar no livro de 1 Samuel, capítulo 18, versículo 7. O cântico das mulheres indigna a Saul. Saul ficou indignado porque as mulheres cantaram mais para Davi do que para Saul. Bora lá meditar no nome de Ótima. E as mulheres, tangendo-se, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10.000 dera Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi como suspeito. E aconteceu outro dia que o mau espírito da parte de Al se apossou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tangia a harpa com a sua mão como de dia como de dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma lança. E Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. E temia Saul a Davi, porque o Criador era com ele e se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul o desviou de si e o pôs por chefe de 1000, e saía e entrava diante do povo. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Criador era com ele. Vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Porém, todo o exército de Judá amava Davi, porquanto saía e entrava diante deles. Shalom, paz e graça, maravilhoso essa palavra. Essa palavra fala quando uma pessoa que ela te vê como inimigo. Geralmente o espírito invejoso aposta-se dela, né? A espírito da cobiça, ou de alguma forma ela tem raiva de você por algumas atitudes, ou até mesmo pela presença do Criador na sua vida. Essa pessoa, ela te vê com os olhos malignos, com maldade, projeta contra a sua vida. Aqui fala que o rei Saul, ele lançou a lança contra Davi por 2 vezes, mas se você ler a Bíblia, ver em outros documentários, fala que foi mais de 20 vezes que o rei Saul, ele tentou matar Davi. Então assim é comigo e com você, né? Quando nós falamos verdade, quando nós declaramos os nomes verdadeiros do Pai e do Filho, já é por si só, já é motivo das pessoas nos odiar e querer o nosso mal, querer a nossa morte. Então, mas essas mesmas pessoas, elas têm receio, porque elas tentam contra as nossas vidas, elas fazem todos os tipos de encantamento, projetam contra a nossa vida para ter acidente, para morte, para fazer algo para nos prejudicar, e ver que as armadilhas que elas projetaram foram em vão. Porque elas reconhecem que, apesar das suas habilidades em feitiçarias, em bruxarias, em armar laços e ciladas, em projetar para a destruição das nossas vidas, que cremos no Criador dos exércitos de Israel, ainda assim elas têm temor, porque elas entendem que o Criador é conosco e que Ele certamente nos dará livramentos de morte, livramentos de todas as espécies possíveis e impossíveis que os olhos já viram e que não viram. Então, essas mesmas pessoas, elas ficam incomodadas. Elas tentam contra as nossas vidas de várias formas, falam mal, fofoca, tentam nos destruir de todas as formas. Às vezes, elas nem têm coragem de declarar na nossa cara que nos odeia, mas não há somente fala verbal, existem falas que não são verbais, né? E você sente o incômodo dessas pessoas quando elas estão na sua presença. Elas se sentem incomodadas, elas não se sentem confortáveis diante da gente. Elas não conseguem nos olhar nos olhos, elas não conseguem ter um papo que venha fluir, né? Sempre você vê que elas estão sempre ressentidas, elas estão ali por obrigação, né? Tentando esconder a verdadeira máscara. Mas eu quero contar para vocês que aquelas pessoas que tratam você com má intenção, com atitude suspeita, as máscaras delas não permanecem por muito tempo. As máscaras caem, porque o Criador, elas mostra para você, ela revela. Você tem discernimento espiritual, e não somente espiritual, físico e natural. Você consegue entender, né? Não somente pelas falas, pelo mal-estar que ela sente na sua presença, mas pelo jeito brusco, pelas formas de repuxar dos olhares, né? De virar da cara, os bicos, os bacejos, né? Que faz, quando sente e vê a sua presença. Elas não se sentem confortáveis quando você está diante delas.
Sabe por que isso, querido? Porque os demônios dela, a luz que está em você, que é o Ruach Kadosh, incomoda os demônios que estão na vida delas. Por isso elas sentem tão desconfortáveis a ponto de querer a sua morte, a ponto de querer tentar tirar você do caminho, eliminar a sua vida, tirar você daquela situação, daquele ambiente, daquela casa, daquela família. Elas vão fazer de tudo para tentar quebrar o vínculo e o lar, a sua união, o seu relacionamento com sua família, para não ter vínculo e elas não precisarem estar na sua presença mais. O rei Saul é um exemplo prático que nós podemos meditar, e eu amo meditar nessa passagem, quando ele estava com a inveja extrema de Davi, do rei Davi. E olha para você ver, o próprio Criador permitiu que demônios atormentassem ele dia e noite, e ele só conseguia se libertar através do rei Davi, que ele tocava harpas com as mãos dia a dia. Para o rei Davi, ele só conseguia, para o rei Saul. O rei Saul, ele só sentia alívio quando ele escutava as harpas, Davi tocando harpas, e ainda assim ele queria matar Davi. Mas só que Davi agia prudentemente, porque sabia que ali era um inimigo. Mas Davi sabia que ali era um inimigo. O Criador, se você ler os versículos bíblicos adiante, a história do rei Saul e do rei Davi, você entende que o próprio Criador entregou o rei Saul na mão de Davi. Davi teve a oportunidade de eliminar Saul, de matar Saul, mas Davi não quis, por temor do Criador. Então isso é comigo e com você. Nós temos oportunidades de não matar, né? Para quê? Isso a gente entende que não é, o Criador não se agrada na morte de ninguém, isso é um pecado gravíssimo. Mas você pode se vingar dessa pessoa. E ainda assim você ora por ela, pede ao Criador que abençoe a vida dela, que ela seja, dela e dele, né? Que sejam abençoados, que as suas maldades venham ser transformadas em bênçãos sobre as nossas vidas, né? E cada vez mais o inimigo adversário das nossas almas, que eles usam até pessoas próximas a nós para nos tentar destruir, o Criador permite que eles vejam nós rompendo, que eles vejam nós fluindo, crescendo, né? Destacando, sendo como farol. E muitas vezes, quando os demônios estão tão aflorados na vida dessas pessoas, elas recorrem justamente a quem? A nós. Venha a buscar a nossa ajuda, porque que entende que o Criador dos exércitos de Israel é conosco, né? Aí sim, sabe o problema dessas pessoas, assim como era do rei Saul? É que ele sentia remorso e não arrependimento verdadeiro. Porque a partir do momento que eles sentirem arrependimento verdadeiro de praticar essas ações malignas, eles serão libertos de todos esses demônios que o perturbam dia e noite, noite e dia, né? Mas eu quero dizer para vocês que quem é ungido do Criador, quem é escolha do Criador, quem foi predestinado a ser salvo, o maligno não toca, né? Não toca sem a permissão do Criador dos exércitos de Israel. Ele disse assim para mim, para você, com toda a propriedade no livro de Êxodo: olha, se você obedecer e não for rebelde, eu próprio serei adversário dos seus adversários, inimigo daqueles que denominam seus inimigos. Rei Davi, ele tinha essa chave porque ele tinha o nome do Criador e ele entendia que aquele que guardava ele era soberano a tudo e a todos e que ele o defendia. De fato, de verdade, todas as tentativas de morte que o rei Saul projetou contra a vida de rei Davi, todas foram infrutíferas. Por quê? Porque o próprio Criador ministrava no coração do rei Davi e falava: olha, não faz isso, não faz isso, vai para um lugar, vai para outro, esconde ali, corre dali, não faz isso. Então, a maldade do inimigo, ela pode estar dentro da sua casa, né? Ele pode lançar dentro da sua casa, mas ainda assim o Criador vai desviar você, vai mostrar: ó, cuidado, perigo. Lembra daquela passagem que fala que a morte estava dentro da panela, né? Que conta-se, e que até aquele mal que estava ali, que o servo foi colher, né, para fazer um ensopado, e ali foi uma erva danina, né, que se eles comessem, eles poderiam morrer. Mas aí foi santificado. Então tudo que você santifica, tudo que você come que é consagrado, o Criador abençoa e quebra aquele mal, quebra aquela obra contrária, quebra aquela destruição que veio para te destruir, né? E como que você vai sentir os sintomas? Você vai sentir pelo ambiente da sua casa que vai mudar, pela atmosfera das pessoas que vão mudar, né? Por causa de ambientes que estavam contaminados espiritualmente e ali comeram algo que foram contaminados espiritualmente e o nosso corpo, ele repele isso, né? A gente sente isso, esse mal-estar, esse desconforto, né? Mas eu quero dizer para você que quem tem o Criador dos exércitos de Israel não tem inveja, não tem macumba, não tem feitiço, não tem encantamento, não tem bruxaria, não tem altar de voodoo, bacumba, que prevalecerá diante de você. Assim,
Que a fé não é você pegar, a fé é a certeza, é a convicção de fato da proteção. Conforme fala no Salmo 127, que se eu não guardar a cidade, ou seja, se eu não guardar a cidade, é em vão a sentinela. Assim é comigo e com você. Se o Criador dos Exércitos de Israel não nos guardar, não nos proteger, guardar a nossa família, a nossa casa, guardar a nossa boca, guardar o nosso corpo, é em vão nós vigiarmos, né? Porque é Ele que tudo pode, e todas as coisas estão sob o seu controle, né? Então hoje nós vamos orar, abençoando os nossos inimigos adversários, aqueles que desejam o nosso mal, aqueles que querem que a gente caia, aqueles que querem a nossa destruição. Nós vamos desejar o que? O bem. Pai, abençoa essa pessoa que talvez não goste de mim, não goste da minha família, não goste da família dessa pessoa que está assistindo este vídeo, mas hoje nós queremos ser pequenos e altos, queremos abençoar essas pessoas. Vai de encontro a essas casas, essas famílias, e que elas sejam libertas no nome de Yahshua Mashiach, e que toda maldade que elas lançarem contra as nossas vidas seja revertidas em bênçãos abundantes. Assim seja. Louvado seja o nosso Criador, que todos os nossos inimigos adversários, lembrando que é principados e potestades, evidentemente que ele usa a pessoa, e todas as pessoas que se levantarem contra nós, usada pelo maligno, que seja abençoado o nome de Yahshua Mashiach.